Olá, se você não me conhece, eu sou o Simon Mamed. O que eu faço é treinar as pessoas para atingir a nota no teste do IELTS, independentemente do nível de inglês. Então, se você está chegando aqui agora, já se inscreva aqui no canal se você não é inscrito ainda e já deixa o seu like aqui para mim, para saber que você gostou e se fez presente aqui nesta aula. O que a gente vai fazer aqui hoje? Eu vou ensinar para vocês com cuidado com a sua exposição guiada do listening e do reading para poder sair do nível que você tá, porque eu vou abordar um problema que eu acho que se você não tem, você já passou por ele, e a maioria tem. Simon, eu consigo entender o que eles estão falando quando estou ouvindo, mas eu não consigo falar. Você consegue entender ali o que está sendo falado, na hora que você vai abrir sua boca, não sai. E por que isso acontece, gente? Vou contar para vocês. Antes eu quero dar um exemplo, eu sempre gosto de usar esse exemplo dela, e eu uso o nome dela, porque ela já me autorizou. O exemplo que eu vou falar é o da Lúcia, do Canadá Mais Que Um Sonho. Aí o que acontece? A gente é amigo, e a Lúcia um dia, quando eu tava dando aula para ela lá atrás, ela chegou na aula querendo me contar o que ela tinha ouvido num podcast que ela tava ouvindo, que era o podcast do Jordan Peterson. Aí ela tava assistindo a palestra dele lá, e ela veio me contar na aula. Aí eu falei assim, pera, eu disse que o mineiro não fala para, né? As placas em Minas Gerais é pera. Não é assim? Aí eu falei com ela assim, pera, me conta em inglês. Aí ela falou assim, não consigo. Olha pra você ver que loucura. Ela estava me contando o que ela ouviu no podcast, porque ela entendeu o que estava sendo falado, só que na hora que eu pedi ela para ouvir, para falar em inglês, porque ela tinha escutado em inglês, não saiu. Já passou por isso você? Acredito que já, porque isso é bem comum, né? Você consegue entender ali, mas na hora de falar não vem. Por que isso acontece? Que eu falo que é uma carga deficiente de listening. E quando eu falo que é uma carga deficiente de listening, pode ser que seu listening seja deficiente mesmo, ele é ruim, você acha que ele é bom, e ele não é, realmente você não entendeu, mas não é esse que é o caso que eu quero. O caso que eu quero tratar com vocês é o que a carga de exposição que você recebeu do listening é deficiente, ela é pouca, ela é fraca, e ela não te permite evoluir. Vou te dar um exemplo, esse exemplo que eu dou na aula, ele jamais foi superado, e eu quero ver se hoje ele vai ser. Tem alguém aqui que é astrofísico? Não, não tem. Meu exemplo segue intacto. Vamos imaginar que nós vamos assistir agora uma palestra em português sobre astrofísica, beleza? Aí tá lá, ouvindo a palestra sobre astrofísica, tarari, tarará. Acabou a palestra, se eu virar e falar assim, ô César, o que foi que falou mesmo? Repete pra mim. Você vai conseguir? Vai ser meio difícil, né? Se eu falar, Silvana, o que foi que falou mesmo? Repete pra mim. Vai dar uma travada, não vai? E foi em português. O que acontece aqui? Aqui a gente não teve exposição, tempo de exposição suficiente com aquele assunto para a gente poder replicar aquilo com naturalidade. Faz sentido isso aqui para vocês? Então, quando eu falo que a carga de listening é deficiente, é nesse sentido. A gente precisa colocar mais volume na nossa carga de listening para que a gente consiga, depois ali na frente, começar a falar. Por quê? Porque quando você fala, e isso é muito claro, assim, vocês vão perceber isso agora, quando você estudou inglês já ali nos livros de gramática da vida e quando você vai para a vida real. Por quê? Quando você não tem carga de listening, essa frase aqui, leia para você aí, não precisa abrir o áudio não, mas eu quero ver sua boca mexendo. Leia em voz alta. Eu acredito que a maioria aqui deve ter lido assim, and I like. Não é? Não tem nada errado. É isso que está escrito ali, tá certo? And I like. Porque isso é o que a gente lê, né? Tá ali escrito. Só que na vida real, não é isso que você vai escutar. Na vida real, você vai escutar analike, ou analike, se você tiver um país com sotaque americano. Parece ter outra palavra, não parece? Analike. Por quê? Ele juntou tudo. E aí você você estava esperando ouvir and I like, e aí saiu ali um analike. Por que isso acontece? Porque tem coisas, tem nuances do idioma que a gente só, olha minha palavra, só, lembra aqueles casos assim, ó, só e apenas só? Esse é um caso desse, presta atenção. Tem nuances do idioma que a gente só consegue pegar fazendo listening. Você não vai conseguir pegar esse tipo de coisa só lendo. E isso aí é o que a gente chama, esse caso aqui, né, por exemplo, é o que a gente chama de, vou escrever aqui, connected speech. O que é o connected speech? É quando a gente sai ligando as palavras umas nas outras, porque a gente é preguiçoso. A gente quer falar rápido. E isso acontece em qualquer idioma, não é só no inglês. Talvez você não tenha percebido, mas eu vou te dar um exemplo agora. Você conhece algum mineiro?
Conhece alguém que é mineiro, sem ser eu? Conhece, conhece. Quem não conhece o mineiro, que dó, né, da sua vida. Pelo amor de Deus, tem que conhecer o mineiro. Prazer, Simon. Aí, o que que acontece? Os mineiros, eles têm uma mania de fazer o quê? Cortar o final das palavras, não é? Não existe queijinho, pouquinho. É, um queijinho, fica um pouquinho, um cafezinho. Aí ele sai cortando o final de tudo. E quando você emenda as palavras na frase, você cortou um monte de coisa fora. Ô, vão lá em casa pra você tomar um cafezinho? Vão lá em casa? Não é vamos lá à minha casa? Virou vão lá em casa. Olha isso aí que loucura. E você entende. Você, Simon, eu não entendo os mineiros. Não, mas na vida real você entende. E isso é o quê? É o famoso connected speech. O que acontece em português, em inglês, em francês, em árabe, espanhol, qualquer idioma do planeta. Porque a gente quer ser prático e a gente quer falar isso rápido. O problema é que quando você não faz a exposição guiada, não cuida aqui da sua carga de listening, você não vai pegar essas nuances. E aí, quando você vai abrir sua boca para falar, você está querendo falar igual você leu nos livros de gramática. E isso não acontece. E se você não passou muito tempo ali recebendo esse tipo de carga, percebendo esse tipo de coisa, nossa, olha como que pronunciou essa palavra, olha que emendou essa palavra na outra, você não vai falar dessa forma. Faz sentido até aqui? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Isso aqui acontece demais, tá? Olha essa frase aqui, ó. Leia aí para você, de novo. Vai lá, em voz alta. Muito provavelmente vocês falaram assim: The car on the street. Nada de errado, tá tudo certo, é isso que tá escrito ali. Só que, na vida real, você não vai escutar isso. Na vida real, você vai escutar The car on the street. Car on. The car on the street. O que que acontece aqui? No inglês, quando a gente tem uma palavra que termina com R, tá vendo ali, ó, o car, ou car, se você tiver um sotaque americano, e a próxima começa com um som de vogal, o on, a gente meio que rola o R para cima da outra. The car on the street. A mesma coisa acontece com isso aqui, ó. Olha lá. Não é far away. É far away. Far away. E aí, quando a gente vai pegando isso com tudo que é falado, a gente percebe que, na verdade, a pessoa não estava falando rápido. Foi a gente que não conseguiu pegar o connected speech ali do que ela falou. Você já passou por isso? Você falou assim, não entendi não, porque falou rápido demais. Pode falar que você falou, porque eu sei que você já falou isso, porque eu já falei, todo mundo fala. Nossa, foi muito rápido, não consegui entender. Não é que foi rápido, é você que não conseguiu pegar o connected speech. Então, a gente tem que cuidar muito bem da nossa carga de listening para que a gente consiga reproduzir depois com a mesma naturalidade. E aí, o que é que você vai fazer, então, para poder cuidar do seu listening e melhorar ele? É isso que eu vou te falar a partir de agora. Quando eu estava lá na minha preparação, eu tive a felicidade de ter um mentor. Eu chamo esse cara de 007, porque ele trabalhava para o Serviço de Inteligência Britânica, o MI5. E aí eu fico brincando que ele é o 007. E o que que ele fazia lá? O que ele fazia era ensinar os outros agentes a falar sem sotaque para eles poderem se infiltrar. Olha que loucura. E aí ele falava assim comigo. Ele tinha uma voz grossa, ele falava assim: You have to bombard your brain. Aí eu falei assim, gente, o que é isso? Daí que surgiu hoje a técnica que alguns de vocês já conhecem, chamada técnica do bombardeio. O que é a técnica do bombardeio? Você vai literalmente bombardear o seu cérebro com conteúdo, porque você precisa estar exposto àquilo ali, para que aquilo passe a se tornar algo comum, normal, depois aceitável e entendível para você poder reproduzir. E eu vou te ensinar como que você vai fazer isso daqui. Isso aqui é a receita para você poder melhorar o seu entendimento em inglês. Agora é o momento que eu vou entrar nas atividades e para começar as atividades, vocês vão anotar aí as atividades que vocês vão fazer, você tem que anotar uma coisa antes. Quem tá com um caderno aí, eu quero que você escreva assim, ó, com letras garrafais no seu caderno. Vai, eu vou ditar. Escreve grande, assim, ó, para ocupar meia folha do seu caderno. É bem grande mesmo, tem que ser um negócio fora do normal, para destacar. Escreve aí. Meu objetivo não é entender, vírgula.
Meu objetivo é ficar exposto. Aí no ficar exposto, você até sublinha assim, ó, umas 4, 5 vezes. Por que que eu falei para vocês anotarem isso daí? Grave isso aqui na cabeça de vocês. 100% de certeza que vai chegar o dia que você vai falar assim: ah, não, eu tô fazendo isso aqui que o Simon falou, mas eu não tô entendendo nada. Aí nesse dia, o que que é para você fazer? Abrir essa folha aí que você acabou de escrever e ler. Porque o que que você escreveu? Olha para sua folha. Meu objetivo não é entender. Então o que que você tá reclamando que você não tá entendendo? Meu objetivo é ficar exposto neste momento. Confie no método. Por que que eu tô te falando isso? Você vai pegar as atividades aqui que eu vou te falar, e para quem tá no muito básico, isso é muito desafiador, mas é possível. Não é impossível, é isso que eu tô querendo dizer. É desafiador. Para quem tá no intermediário, também vai ser desafiador. Você vai pegar aquela atividade e vai fazer. Você não tem que se preocupar em entender durante o bombardeio do listening. Isso que a gente vai fazer é o bombardeio, é ficar exposto. Você não tem que se preocupar em entender. Você só tem que se preocupar em ficar exposto àquilo ali. Pensa num bombardeio de uma guerra. Você tem alguma outra objetivo na vida a não ser sobreviver? Você tá lá, tá vindo bombardeando, tum, 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 tum. Você só quer viver. Aqui, o bombardeio, você só tem que ficar ali, exposto. Só isso, mais nada. Não é para parar, não tá palavra, nada, nada, nada. Prestem atenção no que eu falo, porque eu corrijo muito isso nas mentorias. A pessoa fala: ah, Simon, eu estava fazendo listening e estava anotando as palavras. Aí eu falo: de onde que é para anotar palavra? Que não existe. Entende? Durante o bombardeio do listening, você só vai ficar exposto. Confia, tá? No início vai doer, já tô te avisando. Dói. Que você vai colocar ali a atividade, você vai ficar escutando. Você faz força para concentrar. E é assim mesmo. Você tem que passar por esse momento de esforço. Esse momento passa, mas você tem que passar por ele.